Bem-vindos ao Coração Acelerado TV. Hoje vamos mergulhar no mundo do entretenimento. Sabe aquele som que corta o silêncio e te deixa com os pelos do braço em pé? Foi exatamente isso que aconteceu na mansão dos Amaral. O som do tapa que Azilá desferiu contra aquela mesa de carvalho maciço ainda reverberava pelas paredes frias e carregadas de tensão daquela casa. Não foi só um gesto de raiva, gente. Foi o som de uma mulher que percebeu, pela primeira vez na vida, que o controle, aquele controle que ela mantinha com unhas e dentes, estava escorrendo por entre seus dedos como se fosse areia. A notícia da humilhação, de ter sido renegada, de ter sido tratada como um estorvo na vida do homem que ela jurou proteger, não foi apenas um golpe no orgulho dela. Foi o início de uma ruína. E eu analisei cada frame, e posso garantir, o ódio que borbulhava no peito dela era uma mistura viscosa de inveja e desespero. Ela olhava para Janete, a Janete. Aquela mulher que Azilá, na sua arrogância, sempre tratou como uma parasita, uma intrusa que insistia em assombrar não só o casamento dela, mas a própria sanidade do filho. O ar naquela mansão estava pesado, saturado por uma tensão elétrica, daquelas que a gente sabe que se alguém acender um fósforo, tudo explode. Zilá sabia, lá no fundo do seu ser, que se ela não agisse com a agressividade de um animal acuado, ela perderia tudo o que construiu, cada mentira, cada manipulação, cada tijolo dessa vida de aparências. Mas vamos falar de quem deveria ser a voz da razão e acabou sendo a voz da ruína. O Alaor. O patriarca, aquele homem que sempre tentou manter as rédeas da família com uma mão de ferro. Vocês viram as mãos dele tremendo? Ele tomou uma decisão que, para mim, foi o selo definitivo do destino trágico dessa família. Ao aceitar que o Rony, sim, aquele sujeito de índole duvidosa, aquele cara que a gente olha e já sente o cheiro de traição, representasse o Alaorzinho na feira musical de São Paulo, o Alaor não estava apenas assinando um contrato de negócios. Ele estava entregando o pescoço do próprio filho em uma bandeja de prata para os lobos da indústria. Eu senti um peso no meu estômago só de ver a cena. Uma intuição visceral de que ele estava cometendo um erro irreparável. Mas o Alaor, o pragmático, o frio, o homem que sempre colocou o lucro acima de tudo, preferiu ignorar o brilho da ganância no olhar do Rony. E o Rony? O Rony, ele saboreava a vitória. Aquele sorriso cínico escondido no canto da boca, o olhar de quem já tinha planejado cada passo para usurpar o talento alheio e deixar o Alaorzinho no ostracismo total assim que o contrato estivesse assinado. Foi um checkmate, gente. Um checkmate dado em um homem desesperado que preferia acreditar na sorte a encarar a decadência iminente. E enquanto essa podridão acontecia lá na mansão, tínhamos um cenário de falsa paz sendo erguido na igreja. Vocês viram a Eduarda? Ela soltou a voz a convite do pastor Samuel. Cada nota que saía daquela garganta vinha carregada de uma hipocrisia que só ela conhecia. Ela cantava para os anjos, mas, meus amores, a alma dela estava acorrentada aos demônios do desejo e da vaidade. O pastor, com aquela ingenuidade sagrada, via nela um instrumento divino. Ele não percebia que ela estava usando o altar como um palco para sua própria glória mundana. O contraste ali era sufocante. De um lado, o ambiente sacro, o silêncio das beatas que choravam emocionadas. Do outro, a podridão interna da Eduarda. O brilho nos olhos dela não era de fé. Era o brilho de quem estava triunfando, de quem estava sob os holofotes, manipulando a fé alheia para limpar a própria imagem que estava manchada por tantos escândalos passados. Ela se sentia intocável ali, uma santa de barro moldada pelo cinismo, regozijando-se em cada aplauso. Era um show de horror mascarado de devoção, e nós, aqui do lado de fora, sabíamos que aquela máscara ia cair, e ia cair feio. A tensão estava em todos os lugares, e cada personagem parecia estar caminhando em uma corda bamba sobre um abismo. Azilá perdendo o controle, o Alaor vendendo o filho por lucro, a Eduarda brincando com a fé. Essa foi apenas a abertura desse capítulo de segunda-feira. E acreditem, isso foi só o começo de uma guerra de nervos onde a sanidade seria o primeiro cadáver a ser enterrado. Se vocês acharam que a tensão da mansão tinha atingido o limite, segurem-se. A calmaria, se é que a gente pode chamar de calmaria aquele clima de cemitério que tomava a casa, foi estraçalhada no instante em que a Janete tentou uma aproximação. Foi um gesto, talvez ingênuo, talvez desesperado, de tentar uma trégua. Mas Azilá não conhece a palavra trégua. Ela recebeu essa tentativa com a fúria de uma tempestade, uma daquelas tempestades que levam tudo o que encontram pela frente, destruindo telhados, arrancando árvores, deixando um rastro de desolação. Azilá não apenas rechaçou a Janete. Ela a humilhou.
E quando eu digo humilhou, eu estou falando de palavras que cortam como se fossem navalhas enferrujadas. Ela cuspiu no chão a presença da outra. Vocês conseguem visualizar isso? A cena é grotesca, é visceral. Ela chamou a Janete de aproveitadora, de lixo humano, de parasita. Foi uma sucessão de ofensas tão baixas que, em qualquer outra situação, a gente diria que ela perdeu a classe. Mas não se trata de classe aqui. Trata-se de obsessão. O ódio da Zilá pela Janete não é algo racional. Não é algo que se explica com lógica ou argumento. É algo que consome os dias dela, algo que tira o sono, algo que faz o coração dela bater mais forte, não de amor, mas de puro rancor. E enquanto ela vomitava toda essa podridão, a gente via a máscara da mulher de sociedade da Zilá caindo aos pedaços. Ali, naquele embate, as máscaras de civilidade que elas mantiveram durante anos em jantares de gala, em reuniões de família, em fotos posadas para as redes sociais, tudo isso caiu. E o que ficou por baixo? Rostos retorcidos pelo rancor acumulado, anos de silêncios forçados e sorrisos falsos que agora serviam apenas de combustível para o incêndio que elas estavam criando. Ali, naquele momento, você, que está assistindo agora, deve ter percebido. A Zilá não odeia a Janete pelo que ela faz. Ela odeia a Janete pelo que ela representa. A possibilidade de que o mundo da Zilá não seja o único mundo possível. A possibilidade de que ela, a grande Zilá, seja descartável. Se você também sente que esse ódio da Zilá é na verdade um grito de socorro de uma mulher que perdeu a própria identidade, deixa seu comentário aqui embaixo. É esse tipo de análise psicológica que a gente precisa trazer para o debate, porque a gente sabe que, no fundo, todo vilão tem uma rachadura na alma, e a Zilá está completamente quebrada. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também não perde um capítulo dessa novela, porque a gente precisa discutir essa cena. Mas, meus amores, o ápice da tensão, o momento em que a respiração de todo mundo parou, ocorreu dentro das paredes brancas e frias do hospital. O cenário era aquele, o cheiro de antisséptico, o silêncio quebrado apenas pelo ritmo constante das máquinas, o Alaurzinho ali, imóvel, parecendo uma estátua de cera. A Zilá estava lá, sentada ao lado dele, com aquela posse doentia. E de repente, o milagre. O movimento. Os dedos que se contraem, os olhos que se abrem lentamente, tentando focar em um mundo que, para ele, tinha acabado de resetar. A primeira palavra que saiu daqueles lábios secos não foi o nome da Zilá. Não foi um obrigado por estar aqui, não foi um estou bem. Foi Janete. Foi como uma facada no centro do ego da Zilá. Ela se revoltou ali mesmo, no quarto. Ela começou a gritar, uma gritaria que ecoou pelos corredores, quebrando objetos, deixando que a loucura tomasse conta de cada movimento. Como ele ousava? Como o próprio filho, o próprio sangue, podia ser tão ingrato a ponto de clamar pela rival justamente no momento em que ele deveria estar agradecendo a esposa? A revolta da Zilá era um espetáculo grotesco de possessividade. Ela sentia que o chão estava se abrindo, que o abismo que ela mesma ajudou a cavar estava ali, pronto para engoli-la. O Dr. Cleves tentou explicar. Com aquela frieza técnica que só médicos desse nível têm, ele explicou que o trauma tinha fixado a memória do Alaurzinho em um tempo onde a Zilá era apenas uma sombra, onde a Janete era o sol, o centro de gravidade, a única realidade que importava. A explicação científica, por mais correta que fosse, funcionou como gasolina na fogueira da Zilá. Ela viu na medicina, na ciência, na verdade, uma forma de traição. Desesperada, sem saída, ela buscou ajuda na Sinara. Lembram da Sinara? Ela foi até ela, implorando por uma aliança, pedindo para que elas se juntassem para reverter o jogo. Mas a Sinara, minha gente, a Sinara já estava cansada. Ela já estava vislumbrando um futuro melhor ao lado do Rony. A recusa da Sinara foi o golpe de misericórdia. Vocês viram a cara da Zilá quando a Sinara virou as costas? Foi o momento em que ela percebeu que estava ficando sozinha no castelo de cartas que ela construiu. E se você acha que a Sinara fez certo em buscar o próprio caminho e deixar a Zilá se virar sozinha com as armações dela, já clica no botão de inscrição, porque a gente vai acompanhar se essa decisão da Sinara vai trazer paz ou se ela vai se arrepender amargamente de ter desafiado a Zilá. Dentro do quarto, o confronto entre pai e filho foi o grande finale dessa parte da nossa saga. Alaurzinho, com os olhos fixos em um ponto invisível na parede, confessou ao pai que não se lembrava de ter se casado com aquela mulher. Ele afirmou, com uma clareza que doeu, que ainda amava a Janete. Para o Alaor, ouvir aquilo foi ver o plano de estabilidade familiar ruir. Ele pensou no escândalo, no divórcio, no patrimônio, no controle. O Alaurzinho,
Coitado, ele não via Zilá como esposa. Ele via uma estranha, uma intrusa. E essa estranheza, esse horror de estar perto de alguém que a gente não reconhece, é o que torna tudo isso tão trágico. Não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui para assistir agora.